Tema da aula de hoje: alinhamento do que é autoconhecimento com direcionamento. Porque a gente aprende por aí o que é autoconhecimento. Hoje em dia essa palavra tá super em alta, super na moda. E todo mundo tá falando de autoconhecimento. É algo super... Por conta, eu acho que do Covid, né? Todo mundo tá falando sobre isso, a importância do autoconhecimento para a gente fazer a gestão das nossas emoções, a importância disso. E acabou até sendo um pouco banalizado o que é esse autoconhecimento. Então, a aula de hoje a gente vai entender e vai alinhar a nossa comunicação sobre o que é autoconhecimento de verdade, autoconhecimento com direcionamento. Então, vamos entender o que é autoconhecimento. O que é essa palavra, né? Autoconhecimento, que está tão em alta, que está todo mundo utilizando agora. Autoconhecimento é a capacidade que temos de entender a nossa personalidade. O que motiva as nossas emoções, o que motiva os nossos pensamentos, o que motiva as nossas ações. Se a gente parar para pensar, se a gente parar para analisar, nós temos ações repetitivas, atitudes repetitivas na nossa vida, né? Tem aquela pessoa que é mais espontânea, tem aquela pessoa que é mais contraída, né? Que é mais tímida, tem aquela pessoa que é mais tagarela, tem aquela pessoa que é mais quieta. Então a gente vê que a gente tem atitudes, né? Que são muito como se fosse um ciclo. A gente também percebe que tem emoções que são muito similares ao longo da nossa vida. Então tem aquela pessoa que você olha para ela, nossa, tá sempre alegre. Tem aquela outra pessoa, nossa, que parece que tá sempre triste, sempre tem um problema. Ou a outra pessoa que parece que ela tá sempre zen, parece que ela tá sempre em paz. E aí você vai vendo que isso vai trazendo uma tonalidade para a vida de cada um. E o que é esse autoconhecimento? É a gente entender esses ciclos, esses padrões repetitivos de comportamento, de pensamento e de ação que a gente tem na nossa vida. Porque sim, a gente é muito mais previsível do que a gente imagina. Até aquelas pessoas que são imprevisíveis, que falam, não, eu sou muito imprevisível. Até essas pessoas, elas são previsíveis. Porque aí a pessoa que convive com ela fala assim, eu nunca sei o que ela vai falar, porque pode ser que ela acorda num bom dia e ela vai falar uma coisa, pode ser que ela fale outra. Então, até na sua inconstância, você é previsível. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Muito bem. E aí, a gente pensa assim, bom, aquela pessoa que tem PhD, aquela pessoa que é mestre, aquela pessoa que é doutora, com certeza ela tem um grande autoconhecimento. Com certeza ela se entende, com certeza ela sabe da vida dela, né? E aí é que a gente se engana. Por quê? Porque esse conhecimento intelectual, esse conhecimento acadêmico, não tem nada a ver com autoconhecimento. Aí você vai ver uma pessoa, por exemplo, que fez só até a 2ª série e tem mais autoconhecimento sobre si do que um doutor. E aí você compreende o porquê uma pessoa que você fala assim, nossa, é um gênio, aquele cara é um gênio, aquele cara é mestre, é doutor, é PhD, nossa, aquele cara entende das coisas. E aí ele fica o dia inteiro de mau humor só porque ele não achou o chinelo do lado da cama quando ele acordou de manhã cedo. Então, ele ativou alguma coisa ali dentro dele que, se não tá tudo em ordem, do jeito que ele gosta, vem uma raiva e ele não sabe dominar essa raiva. Por quê? Porque conhecimento intelectual não tem nada a ver com autoconhecimento. E às vezes a gente se confunde com isso, tá? E aí, eu queria que vocês olhassem essa figura, Alice. Oi, Renata, seja bem-vinda. Alice, do País das Maravilhas. O que acontece com a Alice quando ela para lá naquele gato
E ela pergunta para ele para onde ela vai. E o gato responde: para onde você quer ir? E ela fala: não sei. E o gato responde para ela: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E a gente fica mais no automático do que a gente imagina. A nossa vida é como se a gente tivesse acordado dormindo. Sabe quando você tá dirigindo? Tem até um meme, né? Que tá no Reels, aparece direto. A pessoa tá lá dirigindo e daí ela se lembra que tá dirigindo. Ela anda quadras e quadras sem auto-observação, sem olhar para dentro de si, sem ver o que realmente está fazendo. Né? Olha lá, Renato falou: o caminho só existe quando você passa. Oi, Léo! Que alegria ver você aqui! Bom, então, eu quero fazer com vocês aqui uma brincadeirinha. Eu quero que vocês olhem aqui, ó, para essa pedra. Vamos olhar para essa pedra aqui, ó, por 2 minutos e eu quero que vocês prestem atenção nessa pedra aqui. Tá. Vocês olharam para a pedra. Agora eu quero que vocês me digam o que vocês sentiram quando você olhou para essa pedra. O que você sentiu? Vocês sentiram alguma coisa? Veio alguma coisa na mente de vocês? Você se conheceu mais olhando essa pedra? Esse diamante bruto, que é o símbolo do diamante bruto? Você se conheceu mais olhando para isso? Não, né? Não. E aí que eu te digo que o autoconhecimento sem direcionamento não te leva a lugar nenhum. Você ficar lá só meditando, sem conhecer o porquê daquela meditação, aquela meditação, ela pode te trazer muitos benefícios, inúmeros benefícios, mas autoconhecimento ela não vai te trazer. Você não vai aprender a lidar com as suas emoções, com as suas ações e com os seus pensamentos só fazendo meditação. Uma que você nem vai conseguir meditar se você já não tiver uma caminhada, né? A cabeça não para daí. Você não consegue meditar, né? Aí você, por exemplo, vai lá, faz um retiro, alguma coisa e volta e a vida continua igual. Aquilo serviu para o seu autoconhecimento? Não, né, gente? Porque o autoconhecimento é algo que você vai adquirindo, você vai aprendendo, você vai olhando para dentro de você, vai compreendendo o que acontece dentro de você e vai agindo de forma diferente do que você era, melhor do que você era. Você vai evoluindo, vai crescendo. Mas isso só acontece quando você vai pelo caminho correto. O Eneagrama é um mapa de autoconhecimento. No Eneagrama a gente consegue entender os nossos padrões de pensamento, de ação, de sentimento. Com ele a gente consegue esse direcionamento. Uma vez que você entra nesse processo com vontade, com verdade, querendo entrar de cabeça nesse processo, você sai outra pessoa. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque a partir do momento que a sua consciência se expande, ela não volta mais. Você começa a ver a vida de uma forma diferente. E aí eu queria falar sobre as fases do processo do autoconhecimento. Eu trouxe aqui as fases do processo do autoconhecimento, eu fui a fundo, fui pesquisar e aí eu fiz uma relação com o diamante, que é a jornada do diamante, que leva a vida inteira. Porque quanto mais você sabe sobre si, mais você é.
Tem aquela frase, quanto mais eu sei, mais eu sou, que é muito verdade, muito realidade. E aí a primeira fase do processo é a exploração. Que fase é essa? É a fase que você começa a ficar incomodado com você mesmo. Você começa a ver que não tá bom do jeito que tá, que você precisa mudar. E aí você começa a procurar respostas, sabe? Você começa a indagar, mas será que é assim mesmo? Será que tá certo sentir isso? Será que tá certo agir dessa maneira? Para compreender o que acontece dentro de você, você começa a pesquisar, você começa a buscar o entendimento das suas emoções, o entendimento das suas ações, o entendimento dos seus pensamentos. Só que nessa fase da exploração vem a dúvida, vem a negação. Porque você é a fase da exploração. Tem tipo 5 que tá na fase da exploração e vai se manter nessa fase por um bom tempo, talvez a vida inteira. Porque é da personalidade 5, né? Essa busca constante. Isso faz parte. E essa é a primeira fase do processo de autoconhecimento, a exploração. Quando você começa a buscar as respostas. E geralmente, quando você começa a encontrar as respostas, a verdade, entra no processo de negação. Você começa a negar. Será que é isso mesmo? Negar ou duvidar. Você fala, mas eu não ajo dessa forma. Não. Mas eu não penso tanto assim como tá falando ali. Será que eu penso tanto assim? Não, nem penso. Ai, mas eu nem sou tão agressiva. Ou eu nem sou tão pacificadora assim. E aí vem a negação. Essa é a primeira fase do processo. É a fase da exploração, onde você fica confuso, vem as dúvidas, vem a negação, tá? E aqui é a segunda fase do processo do autoconhecimento, que é a mineração. O que é essa mineração? Você começa a extrair tudo. A negação pode vir em forma de raiva, sim, na primeira fase. Aí a gente fica com raiva e nem entra de cabeça. Fala, não gostei desse negócio aí, não quero ficar cafuçando as coisas aqui dentro de mim, não. Eu vou sair disso. E tem muita gente que fala, não, autoconhecimento não é pra mim. E tá tudo bem, tá tudo bem. Cada pessoa no seu tempo, cada pessoa no seu momento. E é normal vir essa raiva nessa primeira fase da exploração, porque você tá explorando. E a segunda fase é a mineração, quando você começa a extrair, né? Você começa a extrair o que é pedra comum, do que é pedra preciosa, o que é aquela pedra no sapato, né? Você começa a extrair tudo que vem de dentro, você começa a querer começar a entender, só que aí você não entende nada, porque você tá no começo do processo. E aí vem aquela confusão, aquela sensação de que tá tudo perdido, aquela falta de experiência, de se auto-observar, faz com que venha um medo também. Porque você pensa assim, mas será que eu vou mudar? Mas será que isso é bom mesmo? Fica tudo uma bagunça na sua cabeça. Nessa fase da mineração, você não sabe o que é pedra, o que é diamante, o que é pedra no sapato. Fica uma bagunça, uma confusão interna. E aí você vai para a terceira fase, se você persiste, se você continua ali, você vai para a terceira fase. Qual que é a terceira fase? A classificação. E é muito importante a gente lembrar que aquilo que a gente acha que é pedra no sapato, às vezes é aprendizado. A gente precisa olhar para essas pedras no nosso caminho e ver que ali tem muito aprendizado. Serviu para nos trazer até aqui. Serviu para trazer a nossa vida no momento atual. Cada pedrinha.
E não tem certo e errado. Tudo é uma questão de ótica. Tudo é uma questão de ponto de vista. E aí, nessa terceira fase da classificação, você enxerga realmente quem você é. Você enxerga a realidade. E você começa a se apropriar dessa realidade. Você começa a se apropriar desses aprendizados que você teve com essas pedras todas no seu caminho. Só que essa classificação, ela é dolorosa, porque aí você precisa olhar para o passado. Você precisa olhar para as dores, para as feridas. E causa dor, causa sofrimento. Mas é preciso coragem, preciso força para continuar, porque o processo ainda não terminou. E aí a gente vai para a quarta fase do processo, que é a fase da lapidação. Que fase é essa? É quando você aceita a realidade, você aceita como você é. Você toma posse do seu diamante bruto, desse diamante bruto que existe dentro de você. É a fase da aceitação. Mas o que é aceitação? É só pegar para si e pronto? Não, a aceitação é receber aquilo e agir. Você aceita e age a partir disso. Você não fica parado. Você vai para a ação. E aí você vai se transformar. Você vai se lapidar. Você vai tirar as arestas. E esse processo de lapidação é quando você aprende a se tornar vulnerável. Porque quando você está lapidando, você está tirando partes de você que já não fazem mais sentido. E você precisa estar aberto para ver uma vida diferente daquilo que você acreditava até então. Porque o que você é hoje é totalmente diferente do que você era ontem. Então essa é a fase da lapidação. E aí vem a quinta e última fase do processo, que é a joia. E aqui você pensa, cheguei no fim da jornada, mas será que é o fim da jornada? Você pensa, nossa, que alegria! Agora eu já sou uma joia rara, eu já consigo enxergar o diamante que tem dentro de mim. Mas na verdade, todo o processo pode ser de alegria, desde a primeira fase, quando você starta para mudar, para ser diferente. E aí, você começa a explorar. Ao ser lapidado, novas formas, vêm novas luzes, novos brilhos. Você se enxerga diferente. Você aceita a alegria diariamente, independente do que aconteça. É importante a gente lembrar que a gente não pode abandonar o que a gente foi. Tudo trouxe a gente para chegar até aqui. A gente não precisa mandar embora a criança. Ela tá aí dentro de você, você só precisa acolher, aceitar, entender, conhecer o seu verdadeiro eu, perceber a natureza, a beleza da natureza, a beleza da realidade, a beleza preciosa, transcendente que a gente tem dentro de nós. As nossas potencialidades, é nessa fase da joia que você se apodera das suas potencialidades, da sua melhor versão, daquilo de bom que você tem dentro de você. E você traz isso para o mundo, você traz isso para você mesmo e para as pessoas que estão à sua volta. Você coloca isso a serviço. E aqui, nessa fase, começa o poder de decisão. Porque aí você tem liberdade para ser o que você quiser. As pedras no caminho que vierem, elas já não vão mais te assustar.
Porque você consegue enxergar o que é pedra no sapato, o que é pedra no caminho, o que é pedra preciosa. E aí você já aquilo que fazia sentido para você já não faz mais sentido. Só que a jornada, ela não acaba na joia. Sabe quando ela acaba? Quando a gente morre. Enquanto a gente viver, a gente está sendo moldado, lapidado, modificado, transformado. E a gente vai vendo cada faceta de nós mesmos. Cada parte desse prisma que somos nós. A cada dia, durante toda a jornada. E sabe o que é interessante saber? Eu acho muito legal fazer essa relação do processo de autoconhecimento com o diamante, porque eu não sei se você sabe, mas o diamante é a pedra mais dura que existe. E o diamante, não existe um igual ao outro. Cada diamante é único, cada diamante é exclusivo. É um ser único. E eu faço essa relação conosco. Cada um de nós é único nessa terra. É único. Por mais que a gente tenha muitas similaridades por conta dos eneatipos e a gente entende isso, mas somos seres únicos. E sabe outra coisa? O diamante, ele só pode ser lapidado por outro diamante. Você sabia que a ferramenta de corte do diamante é outro diamante? E olha que lindo isso! E como a gente consegue fazer essa conexão, essa ponte conosco? Quando a gente pensa que a gente só consegue evoluir de fato e de verdade, quando a gente tem o outro na nossa vida. A gente precisa do outro para crescer, a gente precisa do outro para evoluir. E se engana aquele que consegue viver sozinho. Ninguém consegue viver sozinho. Se uma criança nascesse e ficasse sozinha, não tivesse contato com ninguém, ela jamais conseguiria sobreviver. A gente precisa do outro. E eu acho isso muito legal. Muito, muito legal fazer essa relação do diamante com o nosso processo, com a nossa jornada. E aí, quanto maior o trabalho de lapidação, maior o valor do diamante, maior valor esse diamante terá. Então, quanto mais a gente se lapidar, quanto mais a gente crescer, mais a gente evoluir, melhor. Melhor para quem? Melhor para mim, melhor para você, melhor para o mundo. Esse mundo que tá tão doido. Melhor. Né? Muito bem. Então a gente precisa um do outro. A gente precisa dessa conexão para conseguir evoluir. Através de uma pessoa que está à nossa frente na caminhada e já desbravou o caminho, a gente consegue caminhar. Ninguém consegue conduzir a gente por caminhos que ela não passou, por caminhos que ela não caminhou. A Renata colocou ali. A estrada se faz enquanto você caminha, porque é justamente isso. Você só consegue ir até um determinado ponto e depois vem outra pessoa e te conduz a outro e assim vai indo. E assim a gente vai caminhando, a gente vai fazendo a estrada. Tá? E falando dessa questão de processo, eu quero trazer um exemplo aqui bem louco, para vocês entenderem como que é esse processo dentro de nós. As mulheres aqui vão entender, mas também tem homens, né, que arrumam um guarda-roupa. Eu quero saber se você, porque aqui na minha casa eu não sei o que acontece, o guarda-roupa parece que tem um bicho que mora ali dentro e zoneia ele sozinho. Ele fica bagunçando ali durante a noite. E aí, você tá lá com aquele guarda-roupa zoneado e você olha pra ele e fala, eu vou ter que arrumar. Eu vou ter que arrumar esse guarda-roupa. Você sabe que ele tá bagunçado. Você sabe.
E aí você fala, vou ter que arrumar aquele guarda-roupa. E aí você fala, não, vou criar coragem, vou criar coragem agora e vou arrumar o guarda-roupa. Aí você pega, tira tudo de dentro do guarda-roupa e coloca em cima da cama. Bum, de uma vez. E aí você fala, meu Deus, você olha aquela bagunça e fala, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Que arrependimento. Por que eu tirei tudo de dentro do guarda-roupa? Tava tão bom lá dentro. Eu não tava nem enxergando a bagunça, agora eu tirei tudo pra fora. Tá tudo aí. Eu não sei o que eu vou fazer. E aí você começa a arrumar. Você começa a separar as camisetas, começa a separar os vestidos, começa a colocar em ordem de cores, começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Vem a fase aí, ó, da reorganização. Você organiza tudo. E aí, quando você vê, pronto, terminou. O guarda-roupa tá arrumado. Assim, acontece com a gente também. A gente sabe que tá tudo bagunçado aqui dentro. A gente fala, meu Deus, tá uma zona. Eu não quero olhar. Eu não vou olhar, não vou nem olhar. Aí, de repente, você fala, não, cria coragem e olha pra dentro de você mesmo. E aí, é uma bagunça que não tem fim. E aí você começa a colocar tudo em ordem, a reorganizar tudo. Só que o guarda-roupa, ele vai bagunçando de tempo em tempo. Porque a vida acontece. A gente vai se organizando, vai bagunçando, vai organizando, vai bagunçando. E assim é na nossa vida também. Sabe? Quando a gente pensa, nossa, agora pronto, arrumei, tá tudo organizado, tá tudo no devido lugar. Agora posso respirar. Aí vem um problema e bagunça tudo. Por isso que a jornada leva a vida inteira. Porque enquanto a gente viver, a gente vai ter problema para resolver, a gente vai ter família para cuidar, a gente vai ter questões que não estão nas nossas mãos. Às vezes, olha só, Renata, a gente precisa doar aquilo que não nos serve mais. Você olha uma peça de roupa ali e você fala assim, nossa, faz 2 anos que eu não uso essa roupa aqui, eu não vou usar mais. Aí você doa, você descarta. E aí tem aquelas que estão tudo furadas, que não dá nem pra doar, aí você tem que jogar fora mesmo. Ou vira pano de chão, né? Quem nunca usou uma roupa velha como pano de chão? E é bem isso. Às vezes a gente precisa olhar pra dentro da gente e jogar fora aquilo que não faz mais sentido, que não tá mais prestando ali. Não tá mais no lugar. E é assim, tá bom? Então, o autoconhecimento com direção é isso, tá? O autoconhecimento com direção é isso. Não adianta você ficar lá olhando para uma pedra, não adianta você ficar lá meditando, não adianta. Você não vai sair do lugar. Você vai lá, vai fazer tudo que o cara manda, aí você volta para casa e fala, e agora? O que eu faço com isso? E agora? Não aprendi nada. Eu achei que eu tivesse tido contato com o transcendente, mas no dia a dia aqui, ó, onde as coisas acontecem de fato, não resolveu de nada. E o processo com o Eneagrama, não. Você consegue colocar no dia a dia. Você consegue parar de vez em quando e falar, pera, deixa eu ver aqui, ó. O que eu tô sentindo agora? Ah, tô sentindo isso. O que eu preciso fazer para sair desse estado de espírito? Ah, preciso fazer isso. Então, o Eneagrama, ele te conduz para aquilo que você precisa fazer. Você consegue ver para onde você vai quando você está em estresse. E se você fica muito tempo em estresse, você vai adoecer, vai ter uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade descabida. Por quê? Porque você tá muito tempo ali, ó, girando aonde não é para você girar. É igual quando você pega o carro, que é a gasolina, vai lá no posto e coloca diesel. O carro vai andar? Eu não entendo nada de carro, né? De motor de carro. Eu acho que ele até vai andar. Mas por quanto tempo?
Ele vai andar um pouquinho e vai fundir o motor. Assim acontece com a gente também. Se a gente fica muito tempo no estresse do nosso tipo, a gente adoece. A gente tem que fazer o quê? Fazer o caminho de volta, voltar para a nossa personalidade. E aí, vai continuar ali na personalidade? Não, a gente tem que evoluir. E aí também a gente tem caminhos para evoluir, para sair da personalidade. Para sair desse ciclo, desse movimento. E a gente consegue entender essa dinâmica de cada eneatipo. E traz isso para o nosso dia a dia, para os problemas reais. Você fala, nossa, eu tô com um problemão aqui, ó, eu tô pensando nisso, não consigo parar de pensar. O que é que eu preciso fazer? Ah, eu preciso ir para o tipo tal. O que o tipo tal faria no meu lugar? Ah, faria isso. Pronto. Aí você já sabe o que fazer. Então, é para isso. O autoconhecimento com direção é para isso. É para você saber para onde você tem que ir. Só que para isso você tem que saber para onde você quer ir. Senão qualquer caminho serve. Vamos entender agora, vamos alinhar os nossos ponteiros e entender para que o Eneagrama não serve. Para que o Eneagrama não serve, tá? O Eneagrama, ele não serve para rotular. Ele não serve pra gente ficar olhando as pessoas falando, ah, esse é tipo tal, ah, esse é tipo tal. Ah, você faz isso, então você deve ser esse tipo aí, é bem esse tipinho aí. Você tá usando errado o Eneagrama se você tá utilizando dessa forma. O Eneagrama, ele não serve para formar equipes ou para formar casais que deem certo. Não é para isso que serve o Eneagrama. Porque pessoas com nível alto de consciência vão se desenvolver, vão se relacionar muito bem com qualquer tipo de personalidade. Não é o tipo que importa, e sim o quanto aquela pessoa evolui dentro da personalidade. E na verdade, as equipes de trabalho, quanto mais heterogênea elas forem, melhor. Tá? O Eneagrama, ele não serve para você agredir o outro. Porque quando você entra no processo do Eneagrama, oi Fernando, oi Duda, que bom que vocês vieram. Quando você entra no processo, quando você conhece o seu tipo e conhece os outros eneatipos, e você vai para a vida, o que acontece? Você fala, ah, você é assim, você tá fazendo isso, isso e isso, você tá fazendo aquilo, aquilo outro. Você não pode usar o Eneagrama dessa maneira. Se você estiver usando assim, tá errado. E não serve para agredir as outras pessoas. E por fim, o Eneagrama não serve para justificar as atitudes. Sabe? Falar assim, ah, eu agrado todo mundo porque eu sou tipo 2. Ah, eu sou insistente porque eu sou tipo 2. Ah, eu sou assim, eu faço isso mesmo porque eu sou tipo 2. Se você tá usando o Eneagrama para se justificar, tá errado. Tá errado. E agora vamos entender então para que é que o Eneagrama serve? Para que serve esse mapa de autoconhecimento? O Eneagrama, ele é um mapa muito simples, muito fácil de entender. Qualquer pessoa consegue entender o Eneagrama. Ele foi dado, inclusive, em tribos indígenas que não têm acesso à cultura intelectual. Né? Eles são mais naturais. E super entenderam o Eneagrama. Por quê? Porque o Eneagrama fala de pessoa, fala de ser humano. Então não importa o nível intelectual, acadêmico da pessoa. É de fácil compreensão. É de fácil entendimento. E é um mapa. Ele mostra os caminhos que a gente pode traçar. O Eneagrama serve para você se conhecer mais e melhor. Porque às vezes a gente até sabe, eu sou meio
Ah, eu sou meio crica. Ah, eu sou meio crica mesmo. Eu fico incomodando todo mundo, eu fico corrigindo as pessoas. Você até sabe as atitudes que você tem, mas e o porquê você tem essas atitudes? Você sabe? Da onde vem essa motivação? Da onde vem? Isso o Enneagrama te ajuda a entender. O Enneagrama, ele deve ser um instrumento de compaixão e de aceitação. Lembrando que a aceitação não é só aceitar e ficar quietinho, não. É aceitar e agir. É aceitar e evoluir, é aceitar e se transformar. Então, é um instrumento que serve como crescimento, como transformação, como desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, melhora nos relacionamentos. E aí você vai aprender a agir com mais amor e respeitando o outro. O Enneagrama traz empatia. E empatia, olha só, eu sempre achei que empatia era você se colocar no lugar do outro. Sempre achei que era isso. E achava que eu era assim super empática, inclusive. Ai, não, gente. Empatia não é só se colocar no lugar do outro. Sabe o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro a partir do mundo do outro. Empatia é você se colocar no lugar do outro a partir da visão do outro, a partir da visão de mundo que ele tem. E aí é bem mais embaixo o negócio. Tá? Então, empatia não é só você se colocar no lugar do outro falando assim, ah, se eu fosse você, eu fazia assim, 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 assado. Não. Empatia, você abre escuta. Você abre aceitação, abre a compaixão. Você olha a partir do olhar do outro. Isso é empatia. Tá? E aí, eu quis trazer essa aula hoje de alinhamento. Por quê? Porque na próxima aula a gente vai começar a entrar nos tipos de personalidade. A gente vai começar a ver os eneatipos de fato, tá? E eu precisava que essa aula de alinhamento fosse dada, porque não adianta nada a gente entrar nos tipos de personalidade se a gente não sabe o que é que a gente precisa prestar atenção, quais são as fases do processo. Então eu precisava trazer essa aula hoje, tá? Quando na semana que vem a gente começar a entrar nos tipos de personalidade, a gente precisa prestar atenção em algumas pistas. E eu vou dizer para vocês quais pistas são. Quando a gente começar a falar dos eneatipos, o que você vai prestar atenção? Você vai cuidar dos seus sentimentos, das sensações. Aquele incômodo, sabe? De você ouvir aquilo e falar, mexeu comigo. Me incomodou. Essa menina tá falando, como é que ela sabe da minha vida? Se eu nem conheço. E aí, quando começa a incomodar, preste atenção, que pode ser o seu tipo, tá? Ou também você pode falar assim, eu gostei desse tipo aí, eu acho que eu sou. Esse tipo aí é o mais legal do Enneagrama, é esse. Pode ser? É provável que não. É provável que não seja. Porque quando você acha o seu tipo, geralmente dá um incômodozinho. Dá uma sensação assim, meu Deus, tô pelada aqui na frente de todo mundo. Essa é a sensação que dá, tá? Outra pista muito importante que a gente precisa prestar atenção, você tem que voltar no tempo. Se você é jovem há mais tempo, você precisa voltar lá na sua juventude entre os 18, no máximo 25 anos, tá? Porque lá era onde estava a flor da sua personalidade. Então você tem que voltar nessa época. Porque se você tem lá seus 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, 60 e poucos, o que acontece? A vida já te deu uma moldada.
A vida já te deu né? Você já deu uma modificada ali. Então você tem que voltar no tempo nessa época, dos 18 aos 25 anos, tá? E aí, o que você precisa prestar atenção? Nas características essenciais, que são aqueles pilares que eu falei para vocês. A experiência de infância, o mecanismo de defesa, a fixação mental e a paixão, que é uma distorção emocional. É nesses pilares que a gente precisa prestar atenção, não nas características gerais, não nas características externas. Por quê? Porque vários tipos podem apresentar um estilo perfeccionista. O tipo 1 pode ser perfeccionista, mas o tipo 4 também pode ser. O tipo 8 também pode ser. E aí você vai entender por que o 1 é perfeccionista. Porque ele quer fazer certo, ele quer fazer correto. E o 4 quer ser perfeccionista por quê? Porque ele quer fazer diferente, porque ele quer fazer especial. E o 8, ele quer fazer ele é perfeccionista por quê? Porque ele não quer que ninguém venha incomodar ele depois. Aí ele faz certinho com perfeccionismo porque ele não quer que ninguém venha perturbar ele, né? Então, cada um vai apresentar aí características externas similares, mas a gente precisa prestar atenção no quê? Na motivação. E essa motivação, ela geralmente é inconsciente, ou seja, a gente não sabe disso. Oi, Thelma! Boa noite, seja bem-vinda. Estamos já no finalzinho da aula. Mas, falando nisso, que estamos no finalzinho da aula, não se preocupe. Se você tá gostando desse conteúdo e quer mandar para outras pessoas, o que vai acontecer? Assim que a gente terminar a aula, eu vou subir ela lá pro canal do YouTube, tá? E o link dessa aula, por 24 horas, vai estar disponível no canal. E depois das 24 horas, eu vou tirar o acesso. E aí só terá acesso à aula pelo link que vai estar lá no canal do Telegram. Tá bom? Então, somente as pessoas que estiverem no Telegram vão conseguir acessar essas aulas que já passaram, tá? Muito bem. E aí, quando eu for trazer os tipos de personalidade a partir da semana que vem, eu vou trazer a personalidade pura. A personalidade sem amadurecimento, tá? Então, vocês prestem atenção nisso. E aí, a gente precisa prestar atenção no quê? Que a nossa vida, a sua vida, ela só vai mudar e melhorar quando? Quando você assumir a responsabilidade pelo seu processo de autoconhecimento, pelo seu processo, pela sua jornada, pela sua caminhada. E a chave que eu vou dar na sua mão, só você pode abrir a porta. Por quê? Porque é uma porta que abre de dentro para fora. Tá bom? Oi, Rodrigo. Olha, diretamente de Portugal. Então, gente, era isso que eu tinha para passar de conteúdo de alinhamento hoje. Essa era a aula de hoje, tá? Eu precisava fazer esse alinhamento antes de começar os tipos de personalidade. E a partir da semana que vem, a gente vai entrar nos 9 tipos de personalidade. Cada semana vai ser um eneatipo. Então, semana que vem, a gente vai começar pelo tipo 8. Então, eu te vejo quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Instagram, tá bom? E depois, esse vídeo vai lá pro canal do YouTube, mas lá ele só vai ficar por 24 horas e depois ele sai do ar. Só vai ter acesso quem tiver lá no canal do Telegram, porque daí eu vou mandar o link privado para você, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada por estarem aqui comigo. Semana que vem tem mais.